Tá funcionando? Agora sim. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Muito boa noite a todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento ao Senhor, que tem compartilhado essa palavra comigo já há um tempo, e muito tem me edificado, e muito tem me preparado para que eu possa viver os embates do dia a dia. E eu gostaria de estar compartilhando com a igreja para edificação do corpo, para fortalecimento de todos. Amém? Também quero agradecer a oportunidade ao pastor Cleito, à pastora Samila, a líder desse departamento, que sempre me ajuda, sempre me orienta, sempre intercede pela minha vida. Muito obrigada, pastora Samila. E todas as intercessoras da casa, que eu sei que também oram por mim. O tema que o Senhor colocou no meu coração é sobre como a gente faz esse discernimento, através da palavra de Deus, sobre esse espírito de Jezabel. Primeiramente, eu queria deixar claro que não é um espírito que a pessoa fica endemoniada com ele, Ele influencia a pessoa a fazer determinadas coisas e por trás dele está o próprio Satanás. O nome espírito de Jezabel é porque é um conjunto de características da rainha Jezabel que atua na vida das pessoas quando elas abrem brechas para isso. Então, eu separei alguns slides. E o primeiro eu gostaria de falar com vocês um pouquinho da história de Jezabel, A missionária Angélica, algumas semanas atrás, não sei exatamente quando, mas ela deu um lindo devocional no grupo de mulheres sobre Jezabel e muito nos edificou, dando assim uma sinopse, bem completa de quem foi Jezabel. Então eu separei só algumas características, dela. O nome dela significa Baal exalta, ou Baal é marido. Ela era uma princesa fenícia, filha do rei do Sidônio, que chamava Etbaal. Os estados fenícios, eles ficavam naquela parte, deixa eu ver se eu consigo pôr a luz, nessa parte aqui, bem próxima de Israel, onde aqui já tinha acontecido a divisão dos dois reinos, Então, ela fazia divisa com Israel do Norte, a parte do Norte, onde, nesse tempo, em torno de 880 a.C., Acabe era rei. Então, ela se casou com o rei de Israel, e teve 3 filhos, Acasias, Jorão e Atalia. E todos seguiram a mesma religião, os mesmos costumes e rituais que a mãe seguia. A religião fenícia era politeísta. Ela tinha deuses diferentes como divindade. A principal que Jezabel em si cultuava era o deus Baal, a deusa Aserá. Deus Baal era o deus da natureza, responsável, segundo eles, pelos fenômenos da natureza. E a Será era a deusa da fertilidade e também a Moloque. Ela sustentava 850 sacerdotes, 450 sacerdotes de Baal e 400 sacerdotes ou sacerdotisas de Aserá, com o dinheiro público, com o dinheiro do povo de Israel. Ela, quando ela chegou, ela não estava disposta a abrir mão da religião dela e ela já veio totalmente com a iniciativa de impor a religião dela ao povo de Deus. E ela não só fez com que eles abandonassem a crença no Deus vivo, simplesmente deixando os altares perecerem, quebrarem com o tempo, mas ela destruiu os altares. Mas ela queria, porque ela queria impor a religião dela. Ela perseguiu e matou todos os profetas que tentaram impedir ela ou tentaram convencer o povo do que estava acontecendo. Ela construiu templos e altares para Baal, Aserá e Moloque. Dentro do próprio castelo, ela construiu um altar para Baal. E na cidade de Samaria, ela construiu um templo inteiro para Moloque, onde eram sacrificadas crianças, frutos das orgias que ela praticava dentro dos templos entre os sacerdotes. Ela instituiu no meio do povo de Deus o sincretismo religioso,
que era misturar práticas, rituais e costumes das regiões pagãs com os costumes que já haviam na igreja, né? Já haviam estabelecidos no templo. De que modo que a pessoa não percebia muito o que estava acontecendo. Ela achava que era simplesmente uma maneira moderna de se cultuar. E com isso houve a apostasia. As pessoas, o povo de Israel, abandonaram o Deus verdadeiro e passaram a cultuar e a se dobrar a Baal. E a palavra de Deus, em 1 Reis, diz que a maioria fez isso. Como essa influência de Jezabel tem agido nos dias de hoje? Primeira coisa que eu queria deixar bem frisado é isso. Uma Jezabel somente atua quando um Acabe a tolera. Amém? Acabe, né, eu sempre vejo falar que Acabe era muito, né, submisso a ela, que ele era meio assim um rei banana, um bobão. Mas não era bem isso, né? A palavra de Deus, bem no início, né, quando começa a falar quando ele assumiu, a palavra de Deus diz o seguinte: e fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então ele já era mau antes de casar com ela. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que significa aceitar mudanças que Deus estabeleceu, tanto mudanças em rituais, em sacrifícios. Jeroboão trocava essas coisas e Acabe continuou fazendo. Ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, que servia a Baal, e ele próprio, o próprio rei de Israel, se dobrou a Baal. Então ele já era mau, ele já era o pior rei da geração dele. O fato dele ter casado com Jezabel foi só a pior coisa que ele fez, a pior decisão que ele fez. E quando eu falo que só existe uma Jezabel, ela só atua quando um Acabe tolera, o Senhor falou muito forte comigo com relação a isso, nessas duas passagens, né? Tanto na passagem do Monte Carmelo, onde Elias, né, fez os 2 sacrifícios, né, pediu aos sacerdotes de Baal, aos profetas de Baal, que escolhessem um bezerro e fizessem um sacrifício, mas nada aconteceu. Então ele pegou o outro bezerro, colocou 12 cântaros de água nele, né, 12 jarros de água, para dificultar, né? Mas o fogo desceu e consumiu tudo, inclusive as pedras. E a questão da vinha de Nabote, né? Nesses 2 cenários, tanto na vinha de Nabote quanto no sacrifício que foi feito no Monte Carmelo, 2 coisas me chamaram a atenção no discurso de Acabe. Quando aconteceu primeiro a questão do sacrifício no Monte Carmelo, a palavra de Deus diz que ele vem e conta tudo a Jezabel. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu não vou encontrar agora onde que está a passagem direitinho, mas ele diz que ele conta tudo a Jezabel, tudo o que o profeta tinha feito, tudo que o profeta Elias tinha feito. Mas ele não conta o que Deus fez. Ele só conta, olha, aconteceu isso, ele pegou 2 bezerros, pediu para a gente escolher um. Depois ele foi lá e matou os 450 profetas com a faca. E a mesma coisa aconteceu na vinha de Nabote. Quando ele voltou triste para casa e ele olhou a vinha de Nabote, né, aquele negócio, né, o campo, a grama do vizinho é sempre mais bonita do que a nossa. Foi o que aconteceu com Acabe naquele momento. Ele olhou, fazia divisa com o castelo dele, ele olhou a vinha de Nabote, achou bonita, e foi lá fazer uma oferta, né? E ele disse a Nabote:
eu te dou um dinheiro, ou eu te dou uma vinha melhor, ou eu faço o que você quiser, mas eu quero a sua vinha, porque eu quero plantar uma horta nela, né? Ele não precisava da vinha de Nabote. Se ele tinha uma melhor para trocar com Nabote, ele não precisava da vinha de Nabote, mas ele almejou o que era do outro. Só que Nabote disse a ele, eu não posso te dar uma herança que foi do meu pai. Quer dizer, isso tem um valor, não tem preço, tem um valor sentimental, era do meu pai, né? E ele ainda falou assim, não me peça para que eu te entregue isso, né? Quando eu leio o texto em si, eu vejo que ele foi assim bem tranquilo em dizer. Porém, quando Acabe procura Jezabel para contar, ele distorce. Ele diz simplesmente, eu ofereci dinheiro pela vinha de Nabote, e Nabote disse, eu não vou te vender a minha vinha. E nesses 2 episódios, eu tirei essa lição. Né, que a pessoa conta só o que interessa que o ouvinte saiba. Né, aquela história que Chapeuzinho Vermelho é sempre boazinha enquanto a gente não escuta a versão do Lobo Mau. Então, a pessoa, ela distorce os fatos, ela só conta a parte que ela quer que você saiba. Foi isso que aconteceu no sacrifício do Monte Carmelo. Ele, em momento nenhum, deu a glória para Deus. Não, que Deus mandou fogo do céu e queimou tudo. Realmente, o profeta é um homem de Deus. Realmente, Deus está com ele. Realmente, nós temos que rever e nos arrepender do que está acontecendo. Mas não. Hora nenhuma ele disse isso. Mas ele colocou toda a responsabilidade em cima do profeta Elias. E, com isso, ele incitou a ira de Jezabel contra Elias. Na vinha de Nabote acontece mais ou menos igual. Não foi bem daquele jeito que Nabote tinha respondido. Mas quando as pessoas elas estão influenciadas por esse espírito, a versão dos fatos que ela conta é diferente, né? Como eu disse, a sua versão dos fatos, você conta como você quer, com a entonação que você quer. Você troca o jeito que a pessoa falou. Você coloca vírgulas onde não tinha vírgulas. Pontos de exclamação onde não tinha pontos de exclamação. Né? O seu discurso passa a ser um discurso distorcido, porque você quer passar aquela mensagem para a pessoa, não o que realmente aconteceu. Onde tem uma Jezabel, também tem um Acabe. Foi o que eu acabei de dizer. Qual é o território de atuação? Né? Comumente, Jezabel ela é tida simplesmente por ser uma rainha sensual, né, imoral, que é adepta à prostituição. E isso, em várias áreas da nossa vida, a gente pode encaixar como território dela, território que ela pode trabalhar, né, dentro de uma família, mas não compete somente a relações conjugais entre marido e mulher, mas todas as relações dentro de uma família, seja ela fraternal, entre irmãos, seja ela entre sogra e nora, entre sogro e genro, seja entre tio e tia, entre primos. Ambiente de trabalho, né? Sempre tem alguém querendo, às vezes, tirar proveito de alguma situação, sempre alguém que vai ali e tenta envenenar um, envenenar o outro para tirar vantagem de situação. Instituições públicas e partidárias é o que a gente mais vê, né? Gente puxando o tapete do outro, gente fofocando, criando intrigas, dissoluções. E também, infelizmente, dentro da casa de Deus, dentro da igreja. Isso também acontece. Então, a minha intenção nesse dia é trazer todas as informações que o Senhor ministrou no meu coração para que cada um de vocês estejam preparados e munidos com as armas celestiais do Senhor para identificar, ter uma visão ampliada, um ouvido aberto, para identificar os sinais dessa influência. Onde tem brecha, ela entra. Quais são as brechas que a gente abre, né? Às vezes sem querer, né? E ela entra e ela arrasa. Então, eu quero tirar como referência as obras da carne de Gálatas, né? No capítulo 5, a partir do 19, que cita as obras da carne. Então, as obras da carne é a prostituição e a impureza, seja ela carnal, seja ela espiritual, seja ela carnal numa relação sexual, ou seja ela espiritual, quando você tem 2 deuses, quando o seu Deus, onde você realmente se apoia,
o Deus que você confia não é o Deus, mas é o dinheiro, é o seu trabalho, é outra coisa sem ser Deus. A lascívia, que é a sensualidade exagerada, né? Quando você acha que através da sua sensualidade, né? Isso o espírito de Jezabel, outra coisa que eu quero deixar clara, não compete só a mulheres, tá? Apesar de acontecer mais frequentemente em mulheres, por conta da própria característica da mulher, também acontece em homens. Então, a lascívia é a sensualidade exagerada, quando você tenta conseguir algo ou alguém, ou manipular alguém através da sua sensualidade. E não necessariamente só a sensualidade na maneira de se portar, de se vestir, mas no seu falar, em palavras doces, numa postura serviçal exacerbada, ser muito prestativa, visando uma manipulação. Idolatria e feitiçarias, inimizades, porfias, discussões por conta de qualquer coisa, emulações, disputas por cargos, iras e invejas, as bebedices, as glutonarias e as orgias. Qualquer uma dessas coisas abre brecha para esse espírito entrar. Características de Jezabel. Ela é a manipulação, a intimidação através do medo e a dominação. Então, primeiro ela te manipula, depois ela faz você ficar com medo daquela situação ou de alguém, e depois ela te domina. Sinais da influência do espírito de Jezabel. Existe a influência ativa, quando a pessoa ela está sendo usada diretamente por essa influência contra algo ou contra alguém. E a influência passiva, quando você é a vítima. Então, primeiro eu vou falar sobre a influência ativa. Normalmente, a pessoa que ela está sendo influenciada pelo espírito de Jezabel, ela é bajuladora da liderança. Se aproxima para receber vantagens e proteção, porque ela entende que se ela estiver junto com o líder, isso é qualquer líder, tá, gente? É um líder espiritual, um líder no seu trabalho, seu chefe, qualquer tipo de líder. Então, ela entende que se ela se aproximar daquele chefe, né? Se ela se aproximar daquele líder, ela vai ter vantagens, ela vai ter proteção e ela vai poder agir por trás e ele não vai impor nenhum tipo de exortação a ela. Sedutores, né? Isso, então, todas essas características eu peguei dos textos, tá? Tanto em 1 Reis, quanto em 2 Reis. A sensualidade, nessa parte, né, é bem próximo da morte dela, quando ela percebe que talvez ela vai morrer, né, quando Jeú invade e na sua autoridade vai pegar o trono, a palavra de Deus diz que ela pinta os olhos, arruma os cabelos, porque a intenção dela era seduzir Jeú, né? Ela usava da sensualidade dela, da aparência física dela para manipular. E como eu disse, também existe a sensualidade que não está somente na parte sensual, mas sim nas palavras doces, nas conversas por trás, né? Sempre com muita vontade de ajudar, tem sempre uma solução para tudo, sempre a última palavra, sempre sabe de tudo, sempre tem uma saída para as coisas. Eu acho que eu apertei um botão errado. Peraí. Ramiro, você volta para mim, por favor? Aí, tá bom. Obrigada. Podem parecer espirituais. Jezabel era extremamente espiritual. Ela era extremamente zelosa aos ritos e os costumes da religião dela. Então, isso dava a ela uma certa legalidade, né? Só que com o tempo, a gente percebia que, na verdade, ela não era nada daquilo, né? Se a pessoa naquela época tivesse essa visão, ela conseguia identificar que ela simplesmente estava destruindo o que era santo. Em Mateus 7, a partir do verso 15, né, o Senhor Jesus fala sobre os falsos profetas que viriam vestidos de ovelhas. E que pelos frutos
a gente conheceria qual árvore se tratava. Então, do que essa pessoa fala? Será que ela fala coisas boas ou só maledicências? Será que ela só fala de fofoca quando ela abre a boca? Ou ela te dá uma palavra de edificação? Quando ela te procura, ela abre as feridas dela e te mostra as suas feridas? Ou ela procura te curar, ela procura derramar o bálsamo sobre a sua vida? Então, pelos frutos, nós conheceremos as árvores. Nós não somos as árvores que parecemos ser, mas somos os frutos que produzimos. Amém? Elas provocam intrigas entre pessoas, né? Está em 1 Reis, no capítulo 21. Quando ela vem, quando a pessoa ela escuta algo de alguém, aí ela corre e fala assim: olha, fulano, a pessoa A falou mal de você. A pessoa A falou isso, isso, isso de você. Aí ela corre para aí ela escuta ali da pessoa B. Aí ela volta na pessoa A e fala: olha, a pessoa A falou isso, isso, isso de você. Ela fez isso, isso de você. Então ela fica por trás, maquinando desavença entre outras pessoas. Mas a palavra de Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque deles serão chamados filhos de Deus. Falsa humildade. Ela, quando ela chegou, quando ela se apresentou ao rei, ela se apresentou humilde, apesar dele ter consentido com tudo que ela fez. E até mesmo, a palavra de Deus diz que ele até, o casamento deles foi um arranjo político, mas ele sabia quem ela era e ele se agradava do que ela fazia. Mas ela chegou toda humilde, ela não chegou se apresentando toda. Ela chegou mansa. Ela chegou primeiro, ela foi lá e falou assim: eu gostaria de um presente, eu quero construir um templo. Ele foi lá, fez um templo de presente para ela. Eu quero fazer um bosque. Ele foi lá e fez o bosque. E depois ela foi destruindo os altares e depois ela foi perseguindo os profetas. Então, a falsa humildade, ela é revelada depois. Com o tempo você percebe a altivez, porque ela sempre se considera melhor do que os outros. No caso de Jezabel, ela se considerava melhor, ela considerava que os profetas dela eram melhores que os profetas de Deus, mais capazes e mais santos do que os outros, se vangloriando até mesmo de feitos de Deus. Então, até o que Deus faz, ela acha que aconteceu por conta dela. Motivações impuras. Elas se coligam com pessoas que compartilham de uma mesma opinião e o mesmo descontamento. Então, nessa passagem, no capítulo 21, diz que ela se aliou a 2 homens contra Nabote. Eles mentiram, eles prestaram falso testemunho contra ela, porque também tinham desavenças contra Nabote. Então, é mais ou menos assim: pensamos iguais e temos os mesmos inimigos, logo somos amigos. Então, são alianças feitas com motivações erradas. Tendências a conteúdos imorais. Ela era uma pessoa totalmente imoral. Os ritos e os costumes da própria religião dela eram extremamente sexualmente imorais. E também os filhos que eram gerados dentro das orgias que eram feitas pelos sacerdotes e sacerdotes dentro dos templos, eles eram entregues a Moloque. Então, a pessoa, quando ela está sob a influência de Jezabel, ela tem tendências a gostar de pornografia ou outros conteúdos que incitam esse tipo de pecado. Desejam ter controle de todas as coisas. Elas querem saber de tudo. Escolhem pessoas inseguras e frustradas para obter controle. Isso está no capítulo 21 também. Acabe, ele estava frustrado, ele estava triste, ele estava cabisbaixo. Então, ela se aproximou dele para tomar controle. Aí, o que ela fez? Ela tomou frente da situação. Ela mesma escreveu as cartas no nome de Acabe. Não foi ele que escreveu, ela usou o selo dele. Então, as pessoas, elas tomam frente de situações
em nome dos outros, incitam a desobediência, a rebeldia, a violência e as divisões. São vingativas. Quando não conseguem te manipular, manipulam os pensamentos dos outros ao seu respeito. Como ela não conseguiu dominar Elias, porque Elias era firme. Ele protegia a verdade de Deus. Ele falava a verdade, ele não se escondia. Então ela tentou dilubriar o povo, entendeu? E colocar Elias em maus lençóis. Então a mesma coisa fez com Nabote, né? Ela instituiu um jejum, arrumou 2 testemunhas falsas para dizer que ele não tinha realizado o jejum. E ele foi apedrejado junto com os filhos dele somente para conseguir o que ela queria, que era a vinha dele para o marido. Então, através de calúnias, suposições, discursos distorcidos e manipulados, ela tenta de tudo conseguir o que ela quer. Porque o que ela quer ver é a desgraça e ela quer ver a morte, seja tanto física quanto espiritual da pessoa. Marionetes. Ela não é o tipo de pessoa que quer tomar a liderança. Pelo menos não em primeiro lugar. Ela quer manipular a liderança ao seu bel prazer. Então, ela fica por trás e ela manipula o que está acontecendo, o que deve acontecer. Se ela corromper e dominar o líder, por ser uma referência, ela também conseguirá influenciar os liderados. Então, o líder, ele é uma referência para todo mundo que está vendo. Né? Então, o que acontece? Se ele for corrompido, o resto do povo é corrompido também. Como ela conseguiu manipular Acabe, a maioria, como diz a palavra de Deus, também se dobrou a Baal, porque ele era referência, ele era autoridade naquele lugar. Vitimação. Elas nunca estão erradas. Elas sempre são as vítimas. E mesmo quando elas cometem um erro, a culpa é dos outros que a fizeram errar. Extremamente críticos e zombadores. Fazem comentários críticos e sarcásticos. Né? Quando aconteceu o fato da vinha de Nabote, e ele recusou vender a vinha a Acabe foi para casa e chorou, e não comeu, e ficou frustrado. Não é? Aí ela vira para ele e fala assim: você é um rei ou você é um banana? Mais ou menos isso. Ela incitou nele através de um comentário sarcástico e de zombação, né, para ele. Se consideram superiores e mais santas do que os outros. Também está no capítulo 19. Egocêntricas. Quando os conselhos dela, quando você passa por alguma dificuldade, é mais ou menos assim. Te aconselha a não aceitar situações de desvantagem. Foi o que ela aconselhou a Acabe na situação de Nabote. Ela disse: você é o rei de Israel, levanta e toma a vinha. Não aceita isso, você é superior a ele, você não deve se dobrar a essa situação. Aí, o mesmo acontece no nosso dia a dia, quando a gente passa por alguma situação difícil, no trabalho, em casa ou na igreja, vem sempre alguém e diz: você não merece isso. Isso é um absurdo que fizeram com você. Você não pode aceitar isso. Te incitam a um posicionamento egocêntrico e autoritário. Corrompe o que é certo e santo. Foi isso que Jezabel fez. Ela instituiu outros rituais que não eram de Deus, que não eram um propósito do Senhor. Ela instituiu outros deuses que não eram o Deus verdadeiro, junto com coisas santas. Então não foi que ela assim, excluiu um e colocou o outro. Essa era a vontade dela mais para frente. Mas inicialmente ela queria corromper o que era santo. Ela queria manipular o que as pessoas achavam que era certo. Então ela estabelece conceitos errados como certos, que está no capítulo 17. E mais ou menos no que a gente vê hoje, no tal do: isso não tem problema, não tem nada a ver, qual o mal nisso?
não é bíblico, não está na Bíblia. Então, foi mais ou menos isso que ela fez. Ela sutilmente implementou coisas que levariam o povo a estar voltando para trás, não seguindo o Senhor, mas sem que eles percebessem. O mesmo acontece hoje, né? Hoje nós temos casamentos homossexuais que são feitos dentro de igrejas evangélicas. Nós temos idolatria de pessoas, de pastores, de cantores, que as pessoas acham que o responsável do milagre é a pessoa, é o profeta, é o pastor, e não é bem assim. São feitas vendas de indulgências, né? Eu coloquei ali o tijolo sagrado, eu acho que chama, né? Para tudo, para acumulação de dinheiro. E o fato de que você pode viver dentro da igreja como você vive no mundo, que não tem problema, né? Então, eu queria só dizer para vocês uma coisa. A porta não passou por reformas. O caminho continua estreito e a porta continua estreita. Deterioram a imagem do que é certo e santo. Usa lugares e pessoas que são referências para dar imagem de uma falsa legalidade. Então, ela usa pessoas, principalmente líderes, que são referência para fazer alguma coisa, para quem está assistindo falar, lá, mas o líder fez, então eu posso fazer, ele é tão espiritual, se ele fez isso, eu também posso fazer. Se aquele lugar é exemplar, milagres acontecem, esse tipo de coisa é permitido, está tudo bem, podemos fazer também. Se aquela pessoa tão respeitada aceita esse tipo de coisa ou faz determinadas coisas, não tem problema nenhum fazer. Manipula os líderes para corromper multidões. Em Isaías 5:20 diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce como amargo. Que seja tudo para edificação. Em Coríntios, Paulo fala bastante sobre isso, e eu gosto muito desses versículos, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas são edificantes. Amém? Esse deve ser o nosso, onde a gente deve questionar. Eu devo fazer isso ou não devo fazer isso? Vai edificar? Vai ser benéfico? Vai trazer proveito? Compensa? Então, é a história do macaquinho, né? Se não edificar, não veja, não ouça, não fale. Eu vou acrescentar, não faça. Amém? Influência passiva. A influência passiva é quando nós somos alvo dessa influência. Nós somos a vítima. Como saber se estou sofrendo ataques de Jezabel? Então, a primeira coisa que acontece, da mesma maneira que aconteceu com Elias, você sente medo. Você quer fugir daquela situação, você quer fugir daquela pessoa que está sendo usada para te atacar daquela maneira. Você evita lugares, você evita situações, porque você não quer enfrentar. Você se isola mais. Elias foi para dentro de uma caverna. Então você quer evitar tanto confronto que você se isola, você se fecha no quarto, né? Você não quer falar com as pessoas. Né, você fica triste, você não gosta nem de ficar pensando naquilo, mas aquilo não sai da sua mente, você fica se martirizando nos seus próprios pensamentos, dentro de uma caverna. Síndrome de inferioridade. Você acha que você é a pior pessoa do mundo. Que todo mundo é melhor do que você. Porque isso que Jezabel está jogando na sua mente. Que você não é capaz, que você não faz nada direito, que outra pessoa faria melhor, que ela própria faria melhor no seu lugar. Desejo de morte, né? Assim como aconteceu com o profeta Elias, ele desejou a morte. E ele dizia: eu não sou melhor do que os meus antepassados. Né? O espírito de inferioridade empurrando ele me leva
porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu desejo morrer, porque eu não consigo fazer o que Deus me mandou para fazer. Não devemos tolerar o espírito de Jezabel para não sermos igualmente culpados. O profeta Elias, ele era bem ríspido e ele realmente não segurava nada do que Deus tinha colocado para ele falar. E esse é o papel dos profetas de hoje também. Nós devemos defender a verdade acima de qualquer coisa, por mais que isso às vezes ofenda, por mais que machuque, por mais que cause tristeza, por mais que rompa relacionamentos, nós não devemos segurar a verdade para nós mesmos. E ele disse para aquele povo que estava cocheando entre dois pensamentos, que estava titubeando entre as coisas de Baal e as coisas de Deus, ele diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se Baal, segue-o. Sai de cima do muro, é o que ele falava. Ou você vai para o mundo ou você segue Deus, não fica em cima do mundo. Porque quando a gente está em cima do mundo, a gente está no alto, todo mundo está vendo e a gente causa escândalo. Profeta é tido como perturbador. Acabe chamou o profeta Elias de perturbador por 2 vezes. Por quê? Porque ele preservava a verdade de Deus e ele confrontava o que estava errado. O que devemos fazer? Preservar a vontade, os mandamentos de Deus e confrontar o que está errado. Agora essa parte é uma parte que falou muito no meu coração, foi sobre Obadias. Obadias, ele era o mordomo do rei Acabe. Mas a palavra de Deus diz, no capítulo 18 de 1 Reis, que ele era temente ao Senhor desde a mocidade. Então, o que eu quero dizer é, Obadias morava dentro da casa de Jezabel, mas não compactuava com Jezabel. Ele morava dentro da casa de Jezabel e Acabe, mas ele não se corrompeu como os dois eram corrompidos. Então, não importa onde você mora, onde você trabalha, quem são seus parentes, não importa quem está do seu lado, não se corrompa porque os outros estão corrompidos. Mas, pelo contrário, preserve os profetas de Deus, os defenda e os ajuda, porque foi isso que ele fez. No meio daquela matança toda de profeta, o que ele fez? Foi lá e pegou 100 profetas, escondeu dentro de uma caverna e os sustentou com água e pão, lembrando que naquele tempo já tinha 3 anos que não chovia, então água e pão era coisa rara, mas mesmo assim ele sustentava os profetas de Deus. Então que sejamos como Obadias, que a gente defenda, quando alguém levantar para falar mal de um profeta de Deus, se oponha a ele, se oponha e defenda e sustente e proteja. Seja como Obadias, não seja como Jezabel, que quer matar os profetas. Como lutar contra essa influência? Então, o Senhor me levou a vários versículos. E eu confesso que, para fazer esse estudo, eu tive várias lutas espirituais, não foi fácil. Mas eu creio que é para benefício da igreja, é para edificação de vocês, é para que vocês, como eu disse, tenham essa visão de águia, sabe? Esse ouvido sensível, para que quando situações que essa influência venha a te confrontar de alguma maneira, você lute com as armas que você precisa lutar. Então, Ramiro, volta de novo aí, por favor. Não sei se é eu que apertei. Está bem no finalzinho. Acho que falta só uns 5 slides, eu acho. E o Senhor me levou a esses versículos e falou tão forte comigo. E através do louvor das meninas hoje aí, que meio que foi assim, uma confirmação para mim. E eu gostaria de passar para vocês. A primeira coisa que a gente deve entender é que a luta não é contra a carne. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, se você está sofrendo o ataque de alguém que está sob influência desse espírito, a sua luta não é contra a pessoa em si, não é contra o ser humano que está fazendo aquilo com você, é o que está por trás. Porque o que está por trás é Satanás. E com Satanás, com o espírito, a gente não luta com armas humanas, amém? Então, a primeira coisa, depois de você se posicionar, entender que a sua luta não é contra a pessoa, a sua luta é contra o que está por trás dela. Você tem que se desarmar das suas armas humanas. Você tem que se desarmar do que você acha que você tem que fazer, da estratégia que você tem que fazer para desmascarar aquela situação. Não é com armas humanas que você faz isso. E em Efésios 6:13 diz: por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais revestir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Amém? Resista às investidas, não abra brechas. Eu já disse aqui uma lista das brechas, né, através das obras da carne. E a palavra de Deus em Tiago 4:7 diz: portanto, sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Entenda que aquilo está acontecendo para te tirar do foco, para te desmotivar, para trazer a sua morte espiritual, para te fazer pecar. Então, resista. Use a autoridade que Deus te deu. Em Lucas 9, o próprio Jesus fala sobre isso. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças. Então, o Senhor já nos deu essa autoridade. A autoridade está em nós, a gente só tem que colocar em prática. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, eu gostaria de ler sobre Jezabel do Novo Testamento. Príncipe, você pode ler, por favor? Apocalipse 2, a partir do 18. A igreja, se quiser acompanhar, é bom vocês lerem para entender assim direitinho o que eu vou falar depois. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança. E eis que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse. E ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Amém. Obrigada, príncipe. Então, essa é a Jezabel do Novo Testamento. É uma Jezabel da igreja de Tiatira. É uma das igrejas que receberam a palavra através de João. Então, ele diz que a igreja era uma igreja maravilhosa, exemplar. Que ela tinha obras, que a fé dela era vivente, que ela era uma igreja irrepreensível aos olhos humanos. Era uma igreja perfeita. Ela tinha obras, ela tinha tudo. Mas o que Deus tinha contra ela era seríssimo. Que ela tolerava
o espírito de Jezabel. Provavelmente não era esse o nome da pessoa, mas era uma pessoa que tinha sido identificada como Jezabel por conta do que ela estava fazendo. Tiatira era uma cidade próspera, era uma cidade rica, cosmopolita, avançada, moderna. Então, o que ela queria fazer? Ela queria introduzir dentro da igreja de Tiatira a modernidade que tinha lá fora. Ela queria introduzir verdades que não eram verdades. E ela se colocava numa situação, como sacerdotisa, ela se intitulava, né, a palavra de Deus, que se ela se chamava, ela se intitulava, ela própria se intitulava sacerdotisa, para corromper os outros de mente mais fraca. Os que não conseguiam, os que viam nela, não, olha lá, ela está em cima do altar, ela fala de Deus, ela conhece a Bíblia, mas ela está falando que pode fazer isso aqui, que não tem problema fazer isso daqui, que está tudo bem se fazer isso daqui, está tudo bem se vestir assim, está tudo bem beber isso, então a gente pode fazer. Então era o que essa Jezabel fazia, ela colocava dentro da igreja de Tiatira conceitos que não eram de Deus, e o príncipe daquela igreja, no caso, né, o presbítero, o pastor, ele tolerava que ela o fizesse. Então, eu gostaria de ler mais duas passagens que falam um pouquinho sobre isso, porque isso vai acontecer, já tem acontecido, e daqui para frente vai se intensificar ainda mais, que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, príncipe, se você puder ler, por favor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também o foi a daqueles. Janes e Jambres, eles eram aqueles magos que quando Moisés se apresentou a Faraó e quando a vara se tornou em cobra, eles também fizeram a mesma coisa. Então, mais uma vez, né, a palavra de Deus aqui diz mulheres, né, as mulheres nécias, que são aquelas pessoas que vão à casa das mulheres e tentam incitar ela na própria concupiscência. Quer dizer, é algo que já está dentro da pessoa, mas aquela pessoa vai até a pessoa, né, a palavra de Deus, na casa da pessoa, na intimidade da pessoa, e incita o que já está dentro dela para ela fazer. Amém? E o que ela faz? Ela, como Janes e Jambres, ela tenta dilubriar. Ela tenta fazer, olha, né, Deus está comigo, Deus está fazendo, né, também. Então, assim, está tudo bem, não tem problema. E em Judas, a partir do 17, fala mais ou menos a mesma coisa. Né? No Judas, no Judas 1, a partir do 17, diz: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais e que não têm espírito. Normalmente, o espírito de Jezabel, ele sempre está ligado com a sensualidade sexual, com a parte sexual. Então, sempre tem, normalmente, alguma vertente com essa área.
e sempre quer causar divisões, divórcios, brigas entre parentes. Dentro do trabalho, são aquele que faz sempre os grupinhos e sempre coloca algum como... Pega um para a cruz, né? Sempre faz a cabeça de todo mundo contra um. Então, sempre causa divisões e dissensões. Então, o que eu quero deixar para a igreja, não tolere Jezabel. Não tolere Jezabel no seu trabalho, não tolere Jezabel no meio da sua família, seja com quem for. Não tolere Jezabel dentro da sua igreja, dentro do seu ministério. Seja firme, seja como o profeta Elias. Sabe, desmascare o que está acontecendo. Tenha uma visão ampliada do que ela pode estar fazendo, porque começa tudo muito sutilmente. É tudo muito por leve. E enquanto você vai deixando, ela vai entrando. Seja como Obadias. Não permita que ninguém fale mal de um profeta na sua frente. Sustente os profetas que você conhece. Defenda os profetas que você conhece. E para terminar, né, o Senhor me levou ao caso de Herodes e Herodias. Porque eu também vi a questão de Jezabel muito ali dentro, né? Jesus falava que João Batista, ele tinha características de Elias, né? E muitos questionaram João Batista se ele era a encarnação de Elias, né? E ele sempre negou isso. Mas no episódio que aconteceu, Herodes e Herodias, eles estavam em pecado de incesto, de prostituição. Porque Herodes era irmão do marido de Herodias. Então, eles se separaram, né? Ela largou o marido, ele largou a esposa e eles se juntaram, né? E o profeta João Batista, ele disse a eles, sem vergonha, sem medo da perseguição, disse: não é lícito possuir a mulher do seu irmão. Ele desmascarou uma situação, ele falou a verdade, né? Da mesma maneira que o profeta Elias fez com Acabe. No entanto, Herodes, ele gostava de ouvir João Batista falar. Ele simpatizava pelo conteúdo das mensagens, ele ficava constrangido com a mensagem, ele chorava com as mensagens de João Batista, mas não havia transformação de caráter. Então, hoje, muitas pessoas, elas gostam de ouvir o evangelho, elas gostam de ouvir a pregação, elas só não se permitem ser transformadas. E por conta disso, ele se deixou levar pela própria concupiscência que estava dentro dele. Quando Salomé vem e dança sensualmente na frente dele, ele não consegue deixar com que aquele sentimento, ele deixa que aquele sentimento tome conta dele e pergunta a ela: o que você quer? Te dou até metade do meu reino. Ela poderia ter escolhido terra, ela poderia ter escolhido ouro, ela poderia ter escolhido um monte de coisa. Mas ela vai lá e pergunta para a mãe dela, que já tinha mandado prender João Batista. Só que Herodes não matava porque sabia que ele era profeta, sabia que ele era um homem de Deus. Ele não tinha coragem de fazer isso. Mas ela foi e incitou a filha a pedir a cabeça de João Batista. E ele, né, ela usou dessa oportunidade para matar um profeta. E nesse caso, né, o espírito de Jezabel acabou conseguindo o que queria. Mas em tudo há um propósito para Deus, eu creio nisso. Mas é isso que eu gostaria de passar para a igreja, né? Eu gostaria de fazer uma oração antes de eu entregar o microfone, né? Pai, obrigada por mais essa oportunidade de estar ministrando a tua palavra na tua casa. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem feito dentro de mim, né, as feridas que o Senhor tem curado nessa área na minha vida. E que através dessa palavra o povo de Deus seja edificado e fortalecido para viver os embates do dia a dia. Que a visão de cada um seja ampliada e que o ouvido deles sejam abertos a qualquer investida, tanto passiva quanto ativa do espírito de Jezabel. Que eles saibam usar as armas celestiais, as armas divinas do Senhor, Pai.
contra ela. Que eles entendam que não é contra seres humanos, mas é um espírito satânico por trás de todas as coisas, que busca roubar, matar e destruir. E que nós, posicionados debaixo da autoridade que o próprio Jesus Cristo deu para nós, possamos lutar contra essas investidas e não abrir brechas. E ser defensores de profetas como Obadias. E não compactuar e não tolerar Jezabel no nosso meio. Seja onde trabalhamos, seja no meio da nossa família, seja na nossa igreja, dentro do nosso ministério. Proteja cada um de nós e nos livre de todo mal e de todo perigo que esse espírito possa causar. Essa é a minha oração. Abençoa a tua igreja e protege a sua igreja em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando também através dessa transmissão. Recebemos uma palavra forte nessa noite, um ensinamento da parte do Senhor às nossas vidas. Tenho certeza que tudo que Deus traz para a igreja, traz a nós como proteção, para que nós venhamos a estar dispersos, atentos, aquilo que o inimigo tem tentado lançar nos últimos dias para tentar distrair, dispersar a igreja e trazer prejuízo na obra do Senhor, seja no âmbito familiar, no âmbito do seu trabalho, dentro da casa do Senhor. O inimigo tem trabalhado 24 horas contra as nossas vidas para tentar trazer prejuízos em todos os âmbitos das nossas vidas, no âmbito espiritual, no âmbito material. E o Senhor nessa noite trouxe um ensinamento poderoso, forte aos nossos corações, para que nós venhamos estar atentos, a esses acontecimentos, para que nós venhamos estar vigilantes contra esses ataques de Satanás, através desse espírito maligno que trabalhou naqueles tempos e nos dias de hoje não é diferente, o que ele age e tenta fazer contra a vida do povo de Deus não é diferente nos dias de hoje. Pai, eu quero te louvar o Senhor por esta noite. Te agradecer ao Senhor pela vida da tua serva que nesta noite trouxe um ensino profundo, direto do teu coração para a vida da tua igreja, para as nossas vidas, com despertamento, para que a tua igreja esteja atenta, Pai, com discernimento, ó Deus, desse espírito maligno que tem rondado, tem sondado, Senhor, a vida das famílias, a vida da igreja, tem tentado destruir, Senhor, famílias, tem tentado destruir ministérios, tem tentado acabar, Pai, com os teus projetos, aquilo que o Senhor tem, ó Pai, de melhor para os teus filhos. Esse espírito tem rondado, tem sondado, tem tentado atrapalhar. Mas nessa noite, ó Pai, eu venho como um profeta do Senhor. Eu venho, Deus, como um sacerdote que o Senhor separou neste tempo, repreender com a autoridade que há no sangue de Jesus. Nós amarramos esse espírito maligno. Nós jogamos por terra toda a cilada do inimigo, toda a armação contrária. Nós repreendemos nesta hora, nós atamos com todo, Senhor, esse trabalho do inferno contra as famílias, contra a tua igreja, contra o teu povo. Nós jogamos por terra, Pai, na autoridade que há no sangue de Jesus. Nós arrebentamos com as cadeias, nós amarramos e lançamos na profundidade do abismo, ó Pai. E nós decretamos, ó Pai, que o teu povo irá reinar, que a tua igreja irá vencer, que as famílias irão vencer, que os ministérios, ó Pai, locais irão vencer nesta casa, que a tua igreja irá prevalecer sobre a face da terra, e a tua igreja vai gloriar, ó Pai, te aguardar, Senhor, viva, atenta para a tua volta, Deus, que está tão próxima. E o Pai, o inferno tem se levantado para tentar destruir a tua igreja, para tentar destruir a tua obra em todos os âmbitos, para tentar destruir, Senhor, o teu povo, a noiva que o Senhor está separando, que o Senhor está, ó Pai, nesse tempo, Deus, ajuntando, para quando o Senhor irá voltar e recolher e buscar a tua noiva, para morar com o Senhor na mansão celestial. Nós decretamos a vitória sobre a tua igreja, nós decretamos a vitória sobre o teu povo,
e nós repreendemos todo espírito maligno, todo espírito de Jezabel, e decretamos que a tua igreja irá prevalecer, e o teu povo irá vencer, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós decretamos, e a igreja do Senhor Jesus diz, amém nesta noite, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus nessa noite, por esse ensinamento tão profundo, tão forte, traga aos nossos corações nessa noite. E o Senhor tem propósito com tudo isso, para que a igreja do Senhor esteja atenta, mas que nós iremos prevalecer e romper e vencer, iremos morar com Jesus ali na mansão celestial, amém? Louvo ao Senhor pela vida da minha esposa, pela vida do ministério de ensino desta casa também, que o Senhor tem nesse tempo despertado, né, com temas tão profundos, tão fortes, para que a igreja venha estar sendo exortada, venha estar sendo ensinada e edificada também no corpo de Cristo, amém? Glória a Deus. Queria estar lendo um versículo aqui nesta noite, queria que você preparasse aí a sua oferta, o seu dízimo, né, como é de costume nosso. Estamos adorando também, cultuando ao Senhor nos nossos, né, culto ao Senhor aqui, né, tanto na quarta-feira quanto aos domingos. Tiramos esse tempo também para cultuar e adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, amém? A palavra do Senhor diz assim em Provérbios capítulo 21, né, o versículo 26, o cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém, amém? Vamos estar sendo justo nesta noite, mais uma vez, entregando ao Senhor o que é dele, né? Que é os dízimos, e também adorando ao Senhor, glorificando a Ele e agradecendo a Ele, né? Por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, entregando né, as nossas ofertas, aquilo que você tem no seu coração, esteja ofertando nessa noite, e vamos estar dizimando também na casa do Senhor, amém? Queria estar convidando aqui o louvor para